Beleza, vamos dar continuidade aqui. Agora na resolução do exemplo 4. É semelhante também aos anteriores. O que a gente vai fazer a princípio? Vamos ver aqui, ó. O nitrogênio amoniacal pode ser determinado pelo tratamento da amostra com ácido cloroplatínico. Esse aqui é o ácido cloroplatínico. E eu quero determinar a porcentagem de amônia na minha amostra, que é isso aqui. Quando eu reajo a amônia com ácido cloroplatínico, é formado aqui o cloroplatinato de amônio, que é um precipitado. Só que é um precipitado um pouco complexo, né? É necessário tornar ele mais simples. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcinar ele. Ó. O precipitado se decompõe sob calcinação, ou seja, eu vou aquecer ele dentro de uma mufa, sob temperaturas específicas e sobre um determinado tempo de exposição. Essa calcinação vai gerar um outro precipitado mais simples, que é a platina metálica. Tá aqui, ó, platina metálica, formado pela decomposição do cloroplatinato de amônio. Beleza, o cloroplatinato de amônio se decompõe formando platina, liberando cloro, amônia e ácido clorídrico. Com base nesses dados, eu vou calcular a porcentagem de amônia na amostra, sabendo que foi formado, na verdade aqui, ó, a amostra é isso aqui, ó, aqui está um erro de escrita, né? A amostra é 0,2115 gramas. E essa amostra originou ao final 0,4693 gramas de platina. É um exemplo parecido com o primeiro que a gente resolveu. Eu vou pegar essas massas aqui e determinar, com base na estequiometria, qual é a massa de amônia. Primeira coisa que eu tenho que analisar. Eu vou usar essa informação aqui. Eu obtive no final 0,4693 gramas de platina. E a platina, quando ela é formada aqui, ó, nesse processo de decomposição, é formada também a amônia. E essa amônia aqui, ela vem a partir do íon amônio, que é o que eu quero determinar. Porque ele pede que é a porcentagem de amônio na amostra, né? Na verdade era íon amônio aqui. Nem é correto você falar de amônia, mas seria o íon amônio, pois nas soluções sempre vai formar esse íon aqui. Mas esse íon ele pode formar a amônia, caso ele libere o H+, né, que seria esse próprio composto aqui. Beleza. Se eu encontrei a quantidade de platina como sendo 0,4693 gramas, eu vou encontrar agora a massa de amônia. Mas primeiro eu tenho que determinar a concentração molar. Aliás, a concentração em termos de o número de mols, né? A quantidade de matéria de platina, com base nessa massa. Eu tenho que olhar primeiramente a tabela periódica. Qual é a massa molar da platina? Porque para determinar o número de mols de platina, novamente é aquela mesma equação. Número de mol de platina é igual a massa sobre massa molar. A massa de platina é 0,4693 gramas, dividido pela massa molar da platina, que eu não sei. Eu vou pesquisar aqui. Platina, massa molar. Em torno aqui de 195 gramas por mol. Eu vou colocar lá. Eu vou dividir essa massa que eu encontrei por 195 gramas por mol. 195 gramas por mol. Gramas corta e sobra só o mol. Vou fazer o cálculo. 0,4693 dividido para 195. Gerou aqui aproximadamente 2,41 vezes 10 a menos 3 mol.
Isso é o número de mol de platina. Ao mesmo tempo que é formado um mol de platina aqui na minha equação, observando aqui novamente, para cada 1 mol de platina que é formado o dobro de amônia. Então, se é formado 2,41 vezes 10 menos 3 mol de platina, vai ser formado o dobro de amônia. O número de mols de amônia é igual a 2 vezes o valor que eu encontrei. 2,41 vezes 10 é menos 3 mol. No caso dá 4,82 vezes 10 é menos 3 mol de amônia. Beleza? O que eu vou fazer? E essa quantidade de mol aqui de amônia é a mesma de íon amônio. É a mesma do NH4+. NH4+. Ok. Agora que eu encontrei o número de mol de amônia, eu vou encontrar a massa de amônia. A massa é igual ao número de mols vezes a massa molar. Massa vai ser igual ao número de mols é 4,82 vezes 10 a menos 3 mol vezes a massa molar da amônia. No caso, vou usar o íon amônio, né? O NH4+. É porque a questão está meio que equivocada em falar de amônia, mas seria porcentagem de íon amônio. Mas vamos usar aqui amônio mesmo, só para tornar mais simples. Vamos supor que ele esteja se referindo a essa amônia aqui, e não a amônia inicial, o que seria o íon amônio. O nitrogênio, a massa atômica do nitrogênio é 14. Aí então esse 14 eu vou somar com 3 do hidrogênio. E cada hidrogênio tem 1 grama, né? Cada mol. Então 14 mais 3, 17. 17 gramas por mol. O mol vai cortar, vai sobrar só o grama. Vou multiplicar aqui. Massa de amônia. NH3. 4,82 vezes 10 menos 3 vezes 17. Deu aproximadamente 0,082 gramas. Vou pegar essa massa e dividir pela massa da amostra inicial. Vou só apagar aqui. Então, calcular o teor de amônia vai ser igual, nem é correto falar, como eu mencionei, teor de amônia, porque eu não sei se realmente tem amônia no início. Eu sei que tem íon amônio, né? O íon amônio eu sei que tem, mas vamos fazer aqui como se realmente tivesse amônia. A questão ficou meio equivocada, né, nesse sentido. Mas vamos fazer como se realmente tivesse essa amônia aí. Então eu vou pegar a massa que eu encontrei, que é 0,082 gramas, e dividir por a massa inicial, que é esse aqui da amostra, 0,2115 gramas, multiplicando aí por 100%. O mais correto seria você calcular o teor de nitrogênio amoniacal. Porque o nitrogênio amoniacal ele pode ser determinado pelo tratamento da amostra com ácido cloroplatínico. Aí eu ia levar em conta apenas a massa de nitrogênio. Seria mais correto. Aí, em todo o cálculo que a gente fez aqui, você considera a massa molar apenas do nitrogênio e não do composto amônia ou íon amônio. Eu ia pegar só o 14, que é a massa atômica do nitrogênio.
Então vamos fazer o cálculo, 0,082 dividido para 0,2115 vezes 100, dá mais ou menos 38,8%. Teor de amônia obtido seria aproximadamente aí 38,8%. Então está aqui. Esse seria o resultado, né? Teor de amônia na amostra. Agora esse outro exemplo aqui, o exemplo 5. Como parte de seu trabalho de doutorado, Marie Curie determinou a massa atômica do rádio, um novo elemento radioativo que ela havia descoberto. Ela sabia que o rádio pertencia à mesma família do elemento bário, e que por isso a fórmula do cloreto de rádio seria RaCl2. Beleza. Em um experimento, 0,09192 gramas de RaCl2 puro foram dissolvidos e tratados em excesso de nitrato de prata para precipitar 0,08890 gramas de AgCl. Beleza. Então aqui, ó, a massa de RaCl2 puro. Aí ela tratou essa massa de RaCl2 com nitrato de prata e obteve um precipitado aqui de 0,08890 gramas de AgCl. Ela quer saber quantos molos de cloro estão presentes nesse 0,09192 gramas de RaCl2. Aí aqui já é outra questão, né? A partir dessa análise determina a massa atômica do rádio. Mas primeiro a gente determina aqui quantos mols de cloro estão presentes neste 0,0992 gramas de amostra. Beleza. Como é que eu vou fazer essa análise? Aqui precisa ter uma certa atenção. Eu vou anotar aqui os valores. A amostra inicial, a amostra ela tem uma massa aqui de 0,09192 gramas, né? Que seria a amostra de RaCl2, cloreto de rádio. Depois que eu fiz um tratamento desse cloreto de rádio com nitrato de prata, eu formei um precipitado. E esse precipitado eu posso pesar, né? Precipitado de cloreto de prata. O precipitado formou 0,08890 gramas. Ó, precipitado, vou chamar aqui de PPT, é igual 0,08890 gramas de AgCl. Beleza. Primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar qual é a massa. Aliás, ele não pede mais, ele só quer saber o número de mols de cloro, né? De cloreto. Então eu vou ter que determinar o número de mols de AgCl para eu saber quantos mols de cloreto eu tenho. Beleza? Isso é simples. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou determinar o número de mols de AgCl, que é igual a massa dele, 0,08890 gramas, dividido pela massa molar. A massa molar do cloreto de prata, eu não lembro. Vou ver aqui nas questões anteriores, lá tinha cloreto de prata, acho que 143, está aqui. Vou usar aproximadamente 143, só para tornar mais simples. Vou colocar aqui 143 gramas por mol. Então 0,08890 dividido para 143, daí aproximadamente 6,21, aliás 22 vezes 10 é menos 4 mol. Então eu tenho essa quantidade aqui de mols de cloreto de prata. Cada mol de cloreto de prata forma um mol de cloreto, né? Ó, AgCl
se decompõe formando aqui em Ag+, e um cloreto. A proporção é 1 para 1. Se eu tenho 6,22 vezes 10 menos 4 mol de AgCl, eu vou ter a mesma quantidade de cloreto, porque a relação é 1 para 1. Então o número de mols de Cl, de cloreto, é igual a aproximadamente 6,22 vezes 10 menos 4 mol. Isso aqui é a resposta, né? Ele quer saber o número de mols de cloreto, um cálculo bem simples. Beleza. A outra pergunta ele diz o seguinte: a partir desta análise, determine a massa atômica do rádio. Quem determinou a massa atômica do rádio foi a cientista mesmo, Marie Curie. Ela fez algo parecido com esse experimento aqui. Ela encontrou o cloreto de rádio, fez todo esse tratamento para obter cloreto de prata e a partir de cálculos determinou a massa atômica aproximada do rádio. Assim ela descobriu o elemento rádio, né? Foi bem simples até. Embora isso não seja tão intuitivo na época, né? Vamos apagar aqui, ó. Vou guardar só a informação aí do número de mols. 6,22 vezes 10 menos 4, né? Beleza. Vou colocar bem aqui, número de mols de AgCl, 6,22 vezes 10 menos 4 e elevado a 4 mol. Beleza, vivo me ligando. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou determinar a massa molecular do meu composto, né, do RaCl2. Para isso, eu faço o seguinte: eu determinei o número de mols de cloreto. Eu determinei o número de mols de cloreto, que era 6,22 vezes 10 menos 4, né, que é a mesma quantidade do número de mols de AgCl. Vou ter que colocar aqui, ó, que é igual a N de cloreto. Para eu determinar o número de mols de RaCl2, por que eu tenho que determinar o número de mols de RaCl2? Porque para eu determinar a massa molar do RaCl2, eu vou recorrer a essa equação aqui, ó. O N é massa sobre massa molar. Eu vou isolar a massa molar. Massa molar, ou massa molecular, vai ser igual a massa sobre o N. A massa de RaCl2 eu tenho. Está aqui, 0,09192. Essa é a massa de RaCl2, né, o cloreto de rádio. Mas eu não sei o número de mols de RaCl2. Para eu saber o número de mols de RaCl2, eu vou ter que observar aqui aquela quantidade que eu encontrei. Aquela quantidade que eu encontrei de número de mols de cloreto. Eu analiso o seguinte: o RaCl2, pelo amor de Deus, RaCl2, tá aqui. 1 mol de RaCl2 de cloreto de rádio forma o quê? Forma 2 mol de cloreto mais 1 mol de rádio, certo? Então, se eu tenho uma quantidade X de cloreto, a quantidade de cloreto de rádio que forneceu esse cloreto é a metade, porque a relação aqui é 1 para 2. 1 mol gera 2. Só fazer uma regra de 3 aqui, ó. Se 1 mol de cloreto de rádio gerou 2 mol de cloreto, e no final eu tenho 6,22 vezes 10 a menos 4 mol de cloreto, quanto é que eu vou ter aqui? Só fazer essa regra aí, ó. Eu vou ter metade, né? X vai ser igual
6,22 vezes 10 a menos 4, dividido aí para 2. No caso, dá 3,11 vezes 10 a menos 4 mol de RaCl2. Encontrei aí. Agora eu vou aplicar aqui, ó. Massa molar vai ser igual a massa do RaCl2, que é 0,09192 gramas, dividido pelo número de mols, que é 3,11 vezes 10 a menos 4 mol. Fazendo o cálculo, 0,09192, ficou um garrancho aí, dividido para 3,11 vezes 10 menos 4, dá 295, ó, aproximadamente 295,6 gramas por mol. Essa é a massa molar do RaCl2. Só que qual era o objetivo da cientista? Era obter a massa atômica do rádio, não a massa molecular do composto. Porque ela queria determinar esse elemento químico, né, que até então era desconhecido. Naquele momento só era conhecido o cloro, né? Então, qual a estratégia que a gente vai utilizar aqui para encontrar a massa atômica do rádio? É bem simples. Vou apagar aqui novamente esses dados. Apagar aqui. Eu encontrei que a massa molecular é 295,6, né? E esse composto, o RaCl2, o colete de rádio, o RaCl2, ele é composto aqui por 2 átomos de cloro. Então, cada molécula é composta por 2 átomos de cloro. E teria aqui o elemento rádio, né? Aí esse elemento rádio aqui que eu não sei qual é a massa atômica, mas eu sei qual é a massa atômica do cloro. E a soma dessas massas atômicas aqui vai dar 295,6. Então eu faço o seguinte, ó. A massa atômica, vou colocar aqui Ma do rádio, mais a massa atômica dos cloros, no caso aqui estão 2 cloros, né? Massa atômica do cloro é igual a 295,6. Beleza. Ó, Ma do rádio mais. Qual é a massa atômica do cloro aqui no composto? Eu tenho 2 cloros. Cada cloro é 35,5, né? É isso mesmo, 35,5. Se eu multiplicar por 2, porque eu tenho 2 cloros, eu tenho aí 71, né? 71. 35,5 vezes 2, 71. 71 gramas por mol. Isso é igual a 295,6. Então, a massa do rádio, massa atômica do rádio, vai ser igual a 295,6 menos 71. Vou fazer o cálculo aqui, ó. 295,6. Aproximadamente 224,6 gramas por mol. Essa é a massa atômica do rádio. Vamos só confirmar aqui. Ver se tem um valor parecido. Rádio, massa atômica. Aqui deu 226, né? Tá parecido, é porque tem a questão dos isótopos. Então, é isso aí. A massa atômica do rádio é 224,6. Foi a massa que ela determinou, né?
um valor aproximado aí. Então, é assim que a gente faz o cálculo. Primeiro, eu determinei a massa molecular do composto do RaCl2, né, cloreto de rádio, que é 295,6. É com base na resolução dessa equação que eu encontrei do rádio, porque o do cloro já era sabido naquela época. Só faltava encontrar a massa atômica do rádio. Aí ela fez esse esquema aqui, certo? Quem tiver dúvida é só comentar lá. Comenta no Google Classroom ou no grupo do WhatsApp que eu vou estar solucionando as dúvidas de vocês, né? Beleza? Então, até mais. Depois eu vou estar enviando mais algumas questões para vocês. Então, até mais.